Damas e cavalheiros, bem-vindos. Eu disse em outros vídeos que a média e o desvio padrão são as duas medidas mais importantes da estatística. A média todo mundo entende mais ou menos e sabe como funciona. O desvio padrão quase ninguém entende. Por isso, vamos dar uma olhada hoje num teorema que deixa bem clara a utilidade do desvio padrão, a desigualdade de Chebyshev. A desigualdade de Chebyshev é uma fórmula para calcular probabilidades se nós conhecemos a média e o desvio padrão de uma variável. Ela pode ser escrita de várias formas, eu acho que aquela forma ali é mais fácil de entender. Ela pode parecer meio complicada, mas é fácil de aplicar. Vamos começar com um exemplo bem simples. Suponha uma prova de concurso, vestibular ou coisa parecida, em que a nota pode variar de 0 até 10. Se nós sorteamos uma pessoa que fez essa prova, qual a probabilidade da nota que essa pessoa tirou ter ficado entre 4 e 6? Ou então, qual a probabilidade da nota dela ter ficado acima de 7? Isso depende, é claro, da média. Não podemos dizer nada se não sabemos qual foi a nota média dessa prova. Vamos supor que a média tenha sido 5. Se a média foi 5, a probabilidade de alguém ter tirado entre 4 e 6 deve ser grande, porque 4 e 6 estão relativamente perto dessa média. Agora, a probabilidade de alguém ter tirado 7 deve ser menor. A probabilidade de ter tirado 8 ou 9 menor ainda, porque essas notas estão muito longe da média. Quer dizer, nós precisamos de saber qual foi a média e também saber qual foi a distância da nota em relação à média. Agora, essa distância vai ter que ser medida tendo como unidade o desvio padrão. Essa aqui é a fórmula. Esse mu é a letra grega que corresponde ao m de mean, média. E esse sigma é a letra grega que corresponde ao S, de Standard Deviation, desvio padrão. E esse K é a distância de x até a média mu, medida em desvios padrões. O que essa desigualdade diz é que a probabilidade do módulo da diferença entre x e a média ser maior ou igual a k vezes o desvio padrão é menor ou igual a 1 sobre k2. Isso quer dizer que é mais provável que essa distância entre x e mu seja pequena, porque se ela for grande, o número k for grande, a probabilidade, que é inversamente proporcional ao quadrado de k, vai ser muito pequena. Essa fórmula é chamada de desigualdade de Chebyshev, e esse daqui é o Chebyshev, um matemático russo que demonstrou essa desigualdade em 1867. Voltando ao problema das notas na prova, essa é a desigualdade de Chebyshev. Vamos representar as notas no gráfico para ficar mais fácil de entender. Esse é o eixo horizontal, e aqui vai estar a média, que é igual a 5. O candidato tirou 7. Onde fica o 7 nesse gráfico? Temos que fazer uma escala para o eixo horizontal para representar a diferença entre o valor de x e a média, usando o desvio padrão como unidade de medida. Esse ponto aqui está a um desvio acima da média. Esse aqui, 2 desvios acima da média, 3, 4 e assim por diante. E do lado de cá, valores negativos, menos 1 desvio, menos 2, menos 3, menos 4, etc. A distância da média em relação a ela mesma é igual a 0. Fazendo agora as contas. Para k igual a 2, a probabilidade da diferença entre x e a média em módulo ser maior ou igual a 2 desvios padrões vai ser igual a 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 quarto igual a 0,25. Essa é a probabilidade da diferença entre o x e a média ser maior do que 2, está nesse intervalo de 2 para cima, ou então menor do que menos 2 desvios padrões, está daqui para baixo. A probabilidade da diferença estar entre menos 2 e mais 2, nesse intervalo aqui, vai ser o complementar dessa daqui, vai ser 1 menos 0,25, que é igual a 0,75. Para x igual a 3, a probabilidade do módulo da diferença entre o x e a média ser maior ou igual a 3 desvios padrões, quer dizer, a diferença está acima de 3 desvios padrões ou abaixo de menos 3 desvios padrões, vai ser menor ou igual a 1 sobre 3 ao quadrado, 1 sobre 9, o que é aproximadamente 0,11. Agora, a probabilidade da diferença estar entre menos 3 desvios padrões e mais 3 desvios padrões vai ser o complementar disso, 1 menos 0,11, aproximadamente 0,89. Por fim, para k igual a 4, a probabilidade do módulo da diferença ser maior ou igual a 4 vai ser menor ou igual a 1 sobre 4 ao quadrado, 1 sobre 16, aproximadamente 0,06. A probabilidade, então, da diferença estar entre menos 4 e mais 4
vai ser o complementar disso, 1 menos 0,06, aproximadamente 0,94. Note que aqui estamos usando o desvio padrão sigma como unidade de medida, de distância em relação à média. Esse ponto aqui está 1 desvio padrão em relação à média, esse aqui 2 desvios padrões acima da média, esse aqui 3 desvios padrões e assim por diante. Voltando à pergunta, onde que fica o 7 nesse gráfico? Depende do valor do desvio padrão. Se sigma é igual a 1, a nota 7 vai ser igual à média, que é 5, mais 2 vezes 1 igual a 7. Fica localizada aqui. Esse valor aqui vai ser igual a média menos 2 vezes o desvio padrão. Média igual a 5 menos 2 vezes 1, o que dá 3. A probabilidade de x está fora desse intervalo, quer dizer, ser maior do que 7 ou menor do que 3, vai ser igual a 1 menos 0,75, o que dá 0,25. Para chegar até aqui, precisamos da média e do desvio padrão. A partir daí, usamos a desigualdade de Chebyshev para estimar essas probabilidades. Mas eu perguntei no início qual seria a probabilidade de uma nota ser maior do que 7. Isso a desigualdade de Chebyshev não calcula. O que ela diz é que a probabilidade da nota estar fora desse intervalo é 0,25, 25%. Se quisermos saber qual parte desses 25% está acima de 7 e qual que está abaixo de 3, teríamos que ter mais informação. Teríamos que saber qual é a forma da distribuição de probabilidade, ou pelo menos saber se ela é simétrica ou não. Se supomos que ela é simétrica ou aproximadamente simétrica, metade desses 25% vão estar abaixo de 3 e a outra metade acima de 7. Então a probabilidade de x maior do que 7 seria 0,125 ou 12,5%. Agora, se o desvio padrão for igual a meio, a nota 7 vai estar aqui. Ela vai ser média igual a 5 mais 4 vezes meio, o que dá 7. A probabilidade de um valor estar acima de 4 desvios padrões ou abaixo de menos 4 desvios padrões vai ser igual a 1 menos 0,94, o que dá aproximadamente 0,06. Isso quer dizer que só uns 6% das notas vão ficar tão longe da média. São muito boas ou então muito ruins. Supondo novamente que haja simetria, isso quer dizer que só uns 3% das provas estão acima de 7, 0,03 igual a 3%. Em geral, quanto mais longe da média está um intervalo, menor a sua probabilidade. Quer dizer então que podemos jogar fora todos aqueles modelos que a gente já viu e usar sempre a desigualdade de Chebyshev para calcular probabilidades? É claro que não. O que essa desigualdade dá é um limite superior, um máximo de probabilidade, e o que ela quer dizer é que a probabilidade real deve ser algum número daquele máximo para baixo. Se a gente quer saber exatamente quanto que é essa probabilidade, nós temos que usar um daqueles modelos mais conhecidos. Por exemplo, vamos supor que a distribuição das notas seja normal. O gráfico seria esse daqui. Se você não conhece a distribuição normal, dê depois uma olhada naquele vídeo ali, o probabilidade 34. Vamos calcular a probabilidade da distância da variável x até a média estar entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão. Para simplificar, normalmente consideramos que essa média é igual a zero. Aí, x menos zero é igual a x, o que facilita as contas. Para calcular a probabilidade de x estar no intervalo entre 0 e um valor determinado z qualquer, usamos uma tabela como essa daqui. Esse z é medido em termos de desvios padrões. Para achar a probabilidade de x estar entre 0 e 1 desvio padrão, por exemplo, que é o que nos interessa, olhamos aqui na tabela e a resposta está aqui, 0,3413. Esse número aqui é a probabilidade desse intervalo, que é representada pela área desse intervalo. Mas essa não é a resposta. Nós queremos saber a área entre 0 e 1 desvio padrão e também entre 0 e menos 1 desvio padrão. Mas essas duas áreas são iguais, é só multiplicarmos isso aqui por 2. 0,3413 multiplicado por 2 dá 0,6826. Para calcularmos a probabilidade de x estar entre menos 2 desvios padrões e mais 2 desvios padrões, procuramos na tabela para z igual a 2 desvios padrões. A resposta é 0,4772, que corresponde a essa área daqui. Multiplicando isso por 2, temos a resposta 0,9544. E agora, para 3 desvios padrões, olhando z igual a 3,
Isso dá 0,4987, multiplicando por 2, 0,9974. Em resumo, a probabilidade da variável estar entre menos 1 e mais 1 desvio padrão vai ser 0,6826 aproximadamente. A probabilidade dela estar entre menos 2 e mais 2 desvios padrões vai ser 0,9544. E a probabilidade dela estar entre menos 3 e mais 3 desvios padrões vai ser 0,9974. Agora, e se a distribuição, ao invés de ser normal, fosse, por exemplo, uma uniforme como essa daqui? O gráfico do modelo uniforme é um retângulo. Para calcular agora a probabilidade de x estar entre menos 1 e mais 1 desvios padrões, teríamos que usar a área entre menos 1 e mais 1 desvios padrões aqui no gráfico. Não vou mostrar aqui como calcular para andar mais rápido, mas a resposta seria 0,5774. Note que isso é mais do que 50%, é quase 60% da área da distribuição, fica nesse intervalo entre menos 1 e mais 1. Agora, para o intervalo entre menos 2 e mais 2, menos 2 está aqui, mais 2 está aqui, a distribuição toda está dentro desse intervalo, então a probabilidade é igual a 1. Note que essa distribuição não chega a menos 2 ou mais 2 desvios padrões, ela termina antes de chegar nos 2. Enquanto que a distribuição normal, ela teoricamente é infinita para os dois lados, essa distribuição uniforme ela é bastante limitada. Fazendo agora uma tabela que dá as probabilidades dos intervalos do x estar entre menos 1 e mais 1, menos 2 mais 2, menos 3 mais 3, menos 4 mais 4 desvios padrões, usando os modelos normal, uniforme e a desigualdade de Chebyshev. Mas o que nos interessa, na verdade, não é a probabilidade de x estar dentro de um intervalo, e sim a probabilidade de x estar fora do intervalo, x ser menor do que menos 1 ou maior do que 1. Nesse caso, as probabilidades são as complementares das de cima. A probabilidade de x estar fora desse intervalo é igual a 1 menos a probabilidade de ela estar dentro do intervalo. Então, 1 menos 0,6826, o que dá 0,3174. 1 menos 0,5774, o que dá 0,4226. 1 menos 0 igual a 1, e assim por diante. Vamos tirar essa tabela daqui e subir com a outra. Fazendo um gráfico agora para representar essas probabilidades, essa linha vermelha mostra as probabilidades calculadas por Chebyshev. 1, 0,25, 0,11, 0,06. 1, 0,25, 0,11, 0,06. Em azul, a probabilidade da distribuição uniforme, a única que tem diferente de zero, que é 0,42 e o resto é zero. E as da distribuição normal, 0,31, 0,4, 0,0, etc. 0,31, 0,4 e o resto é zero. Note que as probabilidades calculadas por Chebyshev são bem maiores do que as calculadas pela normal e pela uniforme. Isso era esperado? Sim, isso é esperado, porque essa é a fórmula da desigualdade de Chebyshev, e note que ela não diz que a probabilidade é igual a tanto. O que ela diz é que a probabilidade é menor ou igual a tanto. Ela não dá uma probabilidade definida, um valor definido para a probabilidade. O que ela dá é um limite superior. A probabilidade tem que ser menor ou igual a isso daqui. Então, se calcularmos essas probabilidades usando diferentes modelos, cada um deles vai dar probabilidades diferentes, mas todas elas menores do que as probabilidades calculadas pela desigualdade de Chebyshev, que dá o limite superior dessas probabilidades. Deu para ver que o que a desigualdade de Chebyshev dá é um limite superior para a probabilidade, o que não é muito preciso. Mas, no mundo real, às vezes acontece nós temos a média e o desvio padrão de uma variável, mas não conhecemos o modelo para a probabilidade. Então, nesses casos, é melhor você ter uma estimativa aproximada da probabilidade feita por Chebyshev do que não ter nada. E essa desigualdade de Chebyshev também tem algumas aplicações teóricas. Por exemplo, a lei dos grandes números, que é uma das bases da estatística, pode ser demonstrada a partir de Chebyshev. Nós devemos ver isso num outro vídeo. Para terminar, um detalhe curioso. Você pode encontrar o nome de Chebyshev escrito de várias formas diferentes nos livros. Aquele último nome ali é o original em russo, e os outros são maneiras diferentes de fazer a transliteração do alfabeto cirílico para o alfabeto latino. E por hoje ficamos por aqui. Obrigado pela visita e até o próximo.